TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez iniciando nosso programa Página da Bíblia, agradecendo acima de tudo sua presença, sua participação, sua assiduidade. Nosso programa de hoje vai estudar um pouco sobre a mulher adúltera e para nos conduzir no entendimento desse estudo, eu estou aqui com nossas mestras. Agradeço a presença, nossa segunda visita está da orientação aqui da nossa professora Ieda. Agradecida. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Conte comigo sempre. Obrigada, Ieda, mais uma vez também, nossa mestra veterana. Obrigada, Maíla, por sua presença. Eu que fico feliz de estar aqui com você, Ieda, e com o pessoal que nos acompanha. E assim nós vamos entender um pouco mais dessa mulher, porque às vezes fica difícil tanto entendimento para páginas tão simples de serem escritas, mas com tanto conteúdo que a gente às vezes não consegue desvendar. Né? Eu peço então que você possa abrir o seu livro do Evangelista João. Nós vamos começar então lendo o texto do Evangelista no capítulo 8º. Vamos do versículo 1 até o 11 para entender um pouco do que trata esse tema da mulher adúltera. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Antes do nascer do sol já se achava outra vez no templo. Todo o povo vinha a ele e sentando-se os ensinava. Os escribas e os fariseus trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no centro, disse-lhe: Mulher, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhe disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Parece-me que esse texto não é um texto desconhecido. Ele parece até um dos bem mais ouvidos falar, ou que a gente pode até discutir com uma certa segurança. Mas sempre tem uma entrelinha que é bom a gente entender um pouco mais. Primeira coisa que eu preciso entender aqui. Eu gostaria de saber, Ieda, em que época da vida de Jesus, desses 3 grandes anos de seu magistério, da vida pública de Jesus, aparece esse momento de Jesus se encontrar com esse fato, com essa mulher adúltera? Então, esse período, ele corresponde, né, é um período do que Jesus está exercendo o seu ministério público. E aí a gente percebe, então, né, um fato, né, uma mulher, né, pecadora, que está transgredindo a lei. E é um fato onde os escribas, né, os doutores da lei e os fariseus aproveitam do fato, né, para armar uma cilada para Jesus. Né, porque se Jesus diz que pode, sim, pode apedrejar, né? Eles vão condenar Jesus dizendo: mas não é ele, não é você, né, que fala do amor, que fala da misericórdia, do perdão, então tem motivo para condenar Jesus. Se Jesus responde que não, né, Jesus, então, ele também tem outro motivo para condenar.
né? Porque Jesus ele não está cumprindo a lei, né? Então ele não vem de Deus, seria um outro motivo, né? Então o fato acontece, né, num período em que Jesus está exercendo o seu ministério, está incomodando, né, os fariseus, né, os doutores da lei, porque ele está também, né, como é que se diz? Ele está também indo, né? A lei de Deus é uma lei do amor, né? Não é uma lei que pune, né? É uma lei que vem para fazer com que dá chance ao ser humano de se tornar uma pessoa melhor, né? Exige daí a questão da salvação, a questão do arrependimento, né, e da conversão do pecador. Então essa mulher aí, né, esse fato, né, colocado aí por São João, né, é um fato em que eles estão procurando, né, algo para condenar Jesus. Né? Na verdade, aqui, Maíla, mais uma vez, um fato em que uma mulher não é identificada, o fato sobrepõe-se à pessoa, né? E eu fico assim me questionando, esse fato aqui, será que foi criado, idealizado, como a história de Jó? É um conto para propiciar-se entrar em um tema tão difícil de se discutir na época? Ou realmente aconteceu isso na vida de Jesus? Então, é um fato, aconteceu. Como Ieda mesmo colocou, eles usaram até de uma situação para poder pegar Jesus em uma armadilha. Porque, perceba a situação que ocorre, um caso de adultério, em que a mulher, então, é pega em flagrante e levada até Jesus, para que ele pudesse julgá-la. Aí entra para nós, é tão verdadeiro isso, até pelo fato que ocorria lá, infelizmente ainda ocorre até hoje. Então não precisaria montar uma parábola, uma história para contar algo, infelizmente, tão comum, digamos assim, né? Isso, tão triste, mas tão comum, infelizmente. Então realmente aconteceu. E o que fica para nós a questão é, o caso de adultério é algo que a própria lei de Deus já condena. Porque Deus condena o ato do adultério. O ato de adulterar é o pecado que você inflige contra a constituição e a harmonia da família, do casal e da família em si. Então, não pode ser algo que Deus aceite. E isso já estava presente na lei de Deus, isso também estava presente na própria lei lá do livro do Levítico. Se nós olharmos em Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz assim: o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo se tornará réu de morte, tanto ele como a sua cúmplice. Então, perceba, o adultério era realmente algo que eles condenavam. E quando isso acontecia, precisava realmente ser aplicada uma pena, e era uma pena bastante severa. Eles não admitiam, tanto é que a pena era o apedrejamento, em outro lugar fala do apedrejamento. A lapidação, né? Isso, a lapidação. O que o ser humano acaba complicando e deturpando aquilo que Deus havia colocado é que aqui na lei fala que era para levar o homem e a mulher. Sim. E cadê esse homem? Sendo que só a mulher foi levada. E foi pego em flagrante. Com certeza os dois eram identificados aí, né? Não tem por onde a gente entender que, se existiu um caso de adultério, o adultério era porque tinha um homem e uma mulher. E lembrando sempre que, para se caracterizar o adultério, é porque era uma pessoa casada, pelo menos um deles casado. Se a lei dizia que os dois tinham que ser penalizados pelo seu ato em si, cadê esse homem?
Só a mulher foi levada. E aí que entra esse contexto de discriminação, mais uma vez, né? Sim, porque a função da mulher naquela época, né, ela tinha como função dar prazer ao marido. Né? Então, a pena, né, a lei era muito mais severa, né, com a mulher. Né? Porque a gente percebe que ninguém realmente comete adultério sozinho. Né? E, então, existe, né, no livro do Francisco Albertin, explicando o Evangelho de São João, né, ele fala sobre a lei do adultério daquela época. Então, se a mulher fosse e o homem fosse pego em adultério, a pena era para os dois. Né? Porém, nesse caso aqui, a gente percebe também que só tem a mulher. Né? E também, se uma mulher casasse, né, antes do casamento, se ela se encontrasse grávida, ela também era punida com apedrejamento. Né? Então, a gente percebe assim, além dessa questão, também tem que, se ela sofresse um estupro, uma violência sexual, ela e o estrupador seriam apedrejados também. Ela porque não gritou, não pediu ajuda. Né? Então, é uma lei assim que discrimina. É uma desigual, lei que discrimina. Desproporcional, onde só a mulher é vista. O homem é escondido e é justificado, digamos assim, né? Então, na realidade, a gente volta aqui, eu vejo assim que Jesus, quando ele pega essa mulher em adultério, em que ele chega nessa cena, ele coloca esses homens para se reavaliarem também, né? E vocês? Eu imagino até que esse homem que estava com ela, com certeza, quem sabe, estava até ali assistindo. Será que vão matar a mulher? Coitadinha dela, eu estava com ela, mas deixa eu ficar quieto, porque eu fico me perguntando isso na vida real, como que deve ter sido terrível. Sim. Lembrando que ele está no templo, num local público, né? E ele está ensinando, Jesus está ensinando, ele entra para ensinar. E ele continua ensinando. E a mulher com essa passa atitude. por toda essa humilhação diante de todos que estão no templo. Né? E perceba que a lei, Jesus aqui, ele não relativiza a lei. Ele olha a lei aplicada à pessoa, mas numa condição de que tem que se condenar o ato e não a pessoa. Tanto é que ele diz, não peques mais. Ou seja, ele reconhece que ela estava fazendo algo errado. O ato que ela estava cometendo era condenado por Deus. Mas eu não te condeno. Quer dizer, eu não condeno você. Eu não condeno a pessoa. Eu condeno o ato. O ato de adulterar era condenável. Portanto, se o ato não voltasse a ser repetido, não tinha por que a mulher cometer o erro. Exatamente. Por isso, Jesus, ele não fica discutindo. Perceba que parece até que ele está acima de tudo. Porque diante da situação de conflito, de acusação contra ela, aqueles homens ali, quanta gente de certo incitando. E aí, Jesus, você vai fazer o quê? Vai condenar ela ou vai absolver? Qualquer coisa que ele fizesse, na verdade, o condenado seria ele. Porque os fariseus, os doutores da lei, esses escribas, no fundo, a mulher era um detalhe aqui. Eles, na verdade, eles queriam condenar Jesus. Usaram esse motivo para ver se conseguiam condená-lo. Então, qualquer que fosse a atitude que ele tivesse, igual o Ieda já colocou, ele estaria condenado. Se ele absolvesse a mulher, ele estava contra a lei de Deus que mandava condenar. Se ele condenasse, ele estaria contra a lei do amor que ele pregava. E Jesus não entra nesse mérito. Jesus não fica dando razão para um para outro. Fala que simplesmente ele inclina-se e começa a escrever no chão com o dedo. Nesse momento, um a um vai indo embora. A gente, inclusive, fica questionando o que ele estava escrevendo. O nome de cada um deles, com certeza, né?
Pedro, Manuel, Joaquim, e de certo ele escrevia e devia dar uma olhada ainda para os caras. Então, como eles foram saindo, os mais velhos primeiro, com certeza eram os mais arraigados na lei, eram os mais exigentes na lei, né? Foram esses que pouco a pouco foram debandando, né? Isso, exatamente. Então, o texto não diz o que ele escreve. Não, Né? com Porém, a certeza gente não. pode supor que ele esteja fazendo uma lista de pecados. Né? Mas a pior prostituição, que provavelmente também ele deve ter escrito ali, é a infidelidade dos dirigentes, né? Dos religiosos, ali, dos doutores da lei, dos cumpridores da lei. Né? Então, a pior é a infidelidade a Deus. Ok. Porque eles, na verdade, eles eram tão adúlteros quanto aquela mulher e aquele homem que estavam em adultério. Porque não reconhecer a Deus e usar Deus até para poder condenar Jesus também era uma forma de adultério. Com certeza. Por isso que nenhum ficou. Uai, mas cadê o pessoal? Foi todo mundo indo embora. Não sobrou ninguém, a não ser Jesus e a mulher. Muito bem. Eu vou pedir um pequeno intervalo. Nós já voltamos. Quero ver o que aconteceu com ela. Nós voltamos. E essa história aqui vai trazer muita coisa ainda, além daquilo que nós já vimos. Eu quero primeiro entender um pouquinho o espaço físico onde isso aconteceu. Porque quando a gente vai assistindo os filmes, vai tentando entender os encontros de Jesus na sinagoga, o estudo de Jesus entre os 12, a gente imagina aquele espaçozinho pequeno onde o mestre na sinagoga sentava-se, os outros sentavam ao redor e ficavam em janelinhas, e muitas mulheres ficavam até do lado de fora da janelinha, tentando aprender também, porque a mulher não era permitida adentrar o espaço da sinagoga. O estudo era só para os homens. Mas saindo dali, o templo, que é onde acontece esse fato, é algo muito grande, porque o templo existiam muitos outros espaços, não só o espaço das oferendas, né, que possamos dizer assim, seria a igreja. Existiam as sinagogas, existia esse pátio imenso onde todos se encontravam, onde eram feitas a venda dessas oferendas, né, onde vendiam as pombas, os cabritos, os bois para que comprassem. Eu penso, Maíla, depois a Ieda nos ajude nesse entendimento, que o encontro dessa mulher adúltera e esses homens deva ter acontecido nesse pátio, onde tudo estava aberto. Essa mulher chega e é colocada, e todos aqueles homens estavam ali ao redor. O que isso pode representar nessa história como sendo um ensinamento de Jesus para aquele tempo e para hoje? O que ele quis dizer? Jesus era altamente didático, né? O que ele quis dizer além das palavras e daquilo que estava acontecendo? Então, o próprio espaço aí do templo, né, quando eles estão, então, ali, Jesus entrou no templo para ensinar. No entanto, ele é levado pelos fariseus, pelos doutores da lei, para agir como um aplicador da lei. E isso usando as pessoas todas como juízes, né? Aquelas testemunhas. Testemunhas, juízes condenando. Então, a publicidade, o tornar público a vida, o expor as pessoas, era uma humilhação. Então, esse espaço, essa situação aqui, mostra para nós o quanto aquela sociedade ela estava bastante depreciada. Onde estava a dignidade, onde estava o amor, a compaixão? Jesus vem exatamente nos ensinar isso. E talvez a melhor forma dele ensinar o que é perdão, o que é amor, o que é dignidade, resgate da pessoa, foi aquela oportunidade ali. Eles trouxeram uma situação que seria horrível de ser vista e vivida.
Jesus talvez mude o ensinamento que ele estava dando e aproveita daquele fato para ensinar verdadeiramente o que é perdão, o que é conversão, o que é amar, o que é dar a chance, o que é colocar o ser humano acima da lei. Acolhimento, Sim. né? Mudança de vida, mas essa mudança de vida, essa conversão na acolhida, no amor. E, ao mesmo tempo, isso vai trazer também, em contrapartida, a avaliação de todos que ali estavam do procedimento desses homens que acusavam essa mulher. Porque mostrava como eles eram hipócritas. Sim. Então, né? os fariseus Maria? e os doutores Ieda. da lei, eles eram considerados puros, né? Observantes da lei, né? Irrepreensíveis. Então, eles se consideravam que não eram pecadores, né? Eles estavam acima até, né? Porque eles eram considerados praticantes fervorosos da lei, sem pecado. Né? E aí Jesus vai dizer no texto. E o texto diz aqui, né, que Jesus, então, ele se sentou. Ele sentou. Né? Sentar é sinal de autoridade. Ele sentou para ensinar. Né? E o que é que Jesus quer ensinar aqui? Né? Que ninguém está isento de pecado. Né? Inclusive os fariseus, né, que eram considerados, né, os cumpridores da lei. Né? No entanto, a gente percebe em outras partes, né, do Evangelho que nas cartas de São Paulo mesmo, que ele diz da lei, acusa até na carta aos Romanos, né, que os judeus não estão isentos dos pecados também, porque eles ensinam, mas não praticam a lei. Né? Então, aqui no texto, eles estão se considerados assim, acima até da lei, porque não tem pecado. Estão acusando ela que cometeu o pecado. E Jesus quer ensinar, né, que o ser humano está acima da lei, assim, o amor acima da lei. Né? E trazer para o templo também ratifica o que eles iriam fazer, colocaria Deus como cúmplice disso daí. Deus ratificaria Confirmaria a situação. Então, olha, ela foi apedrejada, ela foi condenada no templo, porque Deus quer assim. Mostra também outra coisa que na verdade não era, né? me faz observar da colocação da Ieda, de que Jesus senta-se como atitude de quem ensina. Isso também faz com que os ânimos fiquem, para deixar de ser acirrados os ânimos, estava todo mundo pronto já para apedrejar, ele manda sentar, acalmem-se, vamos refletir, vamos começar a estudar essa situação antes da gente tomar uma decisão. Né? Eu acho que isso aí tudo também são ensinamentos que nos levam hoje, diante de situações como essa ou parecidas, em que a gente esteja muito tenso, para acalme-se, sente-se, respira e vamos ver a situação por outro ângulo. Porque Jesus, como um bom mestre, e um mestre diferente de todos os outros mestres que já tinham aparecido, Jesus, no fundo, quando ele senta, ensina, e vai ensinar com a prática mesmo de acolher essa mulher, no fundo, Jesus não quer resgatar só ela. Sim, Jesus quer resgatar aquele povo todo, porque todos eles estavam perdidos. Não era só aquela mulher. Então, quando ele tem essa atitude de dizer, para um pouquinho, pensa na sua vida, pensa na sua, na minha, em todos vocês que estão aqui, que se acham irrepreensíveis em pecar, porque eu quero que todos vocês tenham uma atitude diferente. Talvez por isso, aqui a gente são todas as entrelinhas, quando eles foram embora, talvez não foram embora fugindo, foram embora levando consigo essa reflexão e uma possível conversão. Com certeza, muitos que estavam ali com as pedras na mão para jogar naquela mulher, depois de tudo que Jesus ensinou, escreveu, o gesto dele, fez eles pensarem. Talvez ali naquele momento não mudaram totalmente, né, se converteram, mas e depois? Porque Jesus, na verdade, não perde nenhum daqueles que deu a ele. Inclusive esse povo, toda essa plateia que ali estava. Muito bem. E esse sentar, você fica imaginando, não tinha cadeira não, gente? Ele com certeza sentou-se no chão, né?
isso aí também já baixa bastante a animosidade, né? Que mais, Ieda, que eu posso perceber nesse cenário? Então, a atitude de Jesus de perdoar, né, a mulher adúltera, ele desmascara a lei, a aplicabilidade da lei, né? Porque ele ensina, né, a questão do perdão. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar, né, para dar ao ser humano a chance de ser melhor, né, e começar de novo uma vida nova. Né, porque ele fala no final, né, vais, né, e não peques mais. Pensa no gesto, né, do encontro ali, que a gente tem uma mulher pecadora, mas que, na verdade, representa aí todo pecador, é o extremo do pecador, mas também a extrema misericórdia em Jesus. Então, ali se dá, nesse fato aqui, João traz para nós uma cena do pecado e da misericórdia. Num mundo que é mais fácil que o pecado tenha uma projeção maior, Jesus chama a atenção, não. A projeção maior é a misericórdia. É a pessoa humana, né? E essa pessoa humana que se deixou levar pela misericórdia de Deus. Porque não adianta também o ser humano ser colocado acima da lei se ele também não se abre à misericórdia. Jesus aqui quer dizer exatamente isso. Jesus nos mostra que o ser humano está acima da lei. Mas ele estando acima da lei, tem algo ainda acima do ser humano, que é a misericórdia de Deus. Quando o ser humano se abre à misericórdia de Deus, Deus pode fazer muito por ele. Muito, muito, muito. Que foi esse gesto de Jesus com essa mulher? Ela, com certeza, foi uma nova mulher daqui para frente. Não pode ser alguém que tenha tido esse encontro, essa experiência com Jesus, continuar a ser a mesma coisa. São vários os encontros que a gente tem na Bíblia. Tem uns que Jesus não fala nada, mas aquela pessoa saiu transformada desse encontro. Aqui, Jesus também não conversa muito com essa mulher. A única coisa que ele pergunta para ela, mas e ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou. Então eu também não te condeno. Leva desse fato aqui, desse acontecimento, uma única certeza. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer dar a nós a misericórdia, o perdão, quando a gente realmente se propõe a ter uma vida diferente. Leve essa imagem. Ela havia sido trazida para aqueles homens para ser condenada, e talvez a imagem que ela ficasse, se não morresse, era a imagem da condenação, das pedras, da humilhação. Ela sai agora com outra imagem. Ela leva para ela a imagem do perdão, do amor, de um Deus realmente que acolhe. E Jesus, ele acolhe, né, a mulher pecadora. Ele não acolhe o pecado, ele acolhe a mulher, né, porque aí a gente percebe, né, que Deus é misericórdia. Né? Deus é misericórdia, e como diz também São Paulo nas suas cartas, né, a lei de Deus é a lei do amor. Quem ama, né, cumpriu a lei. Né? Quem ama cumpriu a lei. Uma coisa que também que me chamou bem a atenção, aqui no versículo 9, segunda parte, diz assim, ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá no meio. Como se dizer para nós, no final de tudo, só ficará você e eu. Ficará só nós e Deus. Por mais que o seu pecado seja coletivo, por mais que tenha tido muitas pessoas te incentivando, te dando força para se manter no mal, no fim das contas será só você e eu. Todos os outros terão os seus momentos também pessoais. Então, de que vale a pena perder a vida se você não está tendo oportunidade desse resgate pessoal? Porque ali, até o pecado que ela havia cometido, foi um pecado não só dela.
tinha tinha um homem com ela que pecou com ela. Mas isso que você traz é importante mesmo. No final de tudo, no nosso encontro com Jesus, o encontro definitivo, sou eu e ele. O pecador, a pecadora e a misericórdia novamente. Nós não podemos deixar passar essa oportunidade. E que para nós esse texto vai servir porque nós somos chamados a fazer isso agora. Jesus a todo momento também está conosco. Nos põe no centro da nossa vida. E nos pede para olhar, avaliar, mudar aquilo que é necessário. Deixar que o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão aconteça na nossa vida. Mas é preciso que a gente fique com Jesus. A mulher ficou com Jesus. Jesus estava com ela, mas ela também quis ficar com Jesus. E no momento que ela escolhe ficar com ele, o perdão e esse amor, esse acolhimento, realmente, essa transformação, né? Sim, acontece. E ele defende, né, a mulher, né, diante dos doutores da lei e dos fariseus. Né? Ele defende, ele acolhe, né, ela é acolhida por ele. Ele não condena, né, o ato, mesmo porque, né, é uma lei que está favorecendo somente o lado masculino, feminino não. Né? O lado mais frágil da história, né, é que está sendo punido, está sendo aplicada a lei. Então, ele acolhe a mulher, né, valoriza a mulher, defende ela, porque ela é o lado mais frágil da história. Né? Jesus toma sempre esse lado. Ele sempre, né? ama, né, os mais pobres, os necessitados, os pobres, né, os que não têm voz e não têm vez nesse mundo. Esses, quem vai estar do lado deles, a não ser Jesus? E a gente aí serve como pensamento final que nós precisamos assumir e querer estar desse lado. De que lado eu estou? Eu sou o fariseu, o doutor da lei, que estou a ponto de jogar as pedras em todo mundo, me achando irrepreensível, sem pecado, não preciso de nada disso. Ou a gente se reconhece na humildade, na fraqueza, na humilhação, de ser esse necessário da misericórdia, de ser esse que necessita realmente desse Cristo olhar para nós. Nós somos essa mulher aqui. De que lado nós estamos? De que lado optamos por estar? Né? É o grande ensinamento que fica depois para a gente aí como texto final. Muito bem, nós poderíamos até trocar esse título, em vez de colocar a mulher adúltera, o discriminado pecador, que abrangeria todos nós, né? Porque foi mulher, porque era menor e tinha menos força, mas o homem foi esquecido, que também era o pecador. E adúltera porque contaminou alguma coisa que era puro, que seria o respeito pelo lar constituído. Então houve uma contaminação que não devia só a ela, né? Então nós poderíamos nos colocar, todos nós, numa situação como essa, né? Não só somos frágeis e pequenos por sermos mulher, mas todos nós que somos considerados aquele que caminha nessa terra e que está sujeito às suas leis e muitas vezes as quebramos por fraqueza, por ignorá-las ou por nos sentirmos acima de cada uma delas. Então, eu agradeço a sua presença, que você possa levar como reflexão da semana o resgate que o Senhor pode fazer da vida de cada um de nós. Agradecer a nossas mestras que nos conduziram tão bem nesse entendimento, né? Que a aplicação da lei do Senhor, essa de forma muito especial, que é a misericórdia, esteja no coração de cada um de nós, nos resgatando, nos salvando, nos elevando. Fiquem com Deus, uma feliz semana e salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.